Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas e todos. É com muita alegria que a gente dá início a essa primeira atividade da abertura de processo do coletivo Ubonde, com o nome Como Criar um Corpo Negro Sem Órgãos. Esse projeto, Processos Abertos, é um projeto do Sesc Avenida Paulista, onde a gente quer aproximar o público do fazer teatral, tomar um contato com como é que é esse processo criativo do teatro. Com a gente hoje, a gente tem dois convidados muito especiais, o Felipe Celestino e o Lucas Moura. O Felipe Celestino é ator, músico, fotógrafo, produtor cultural e poeta, formado pela Escola Livre de Teatro, é cofundador de O Bonde e idealizador e curador da mostra Aquilombamento Digital, que conversa com artistas negros do cenário teatral, seus trabalhos e pesquisas nas redes sociais do Teatro de Container, do qual também integra a equipe junto a Cia Munguza. E Lucas Moura é dramaturgo, formado pela São Paulo Escola de Teatro, pela Escola Livre de Teatro e pelo Núcleo de Dramaturgia do SESI. Nesse ano, em 2020, a sua peça Como Criar para Si um Corpo Negro Sem Órgãos foi ganhadora do Prêmio Solano Trindade para Dramaturgias Negras e do Prêmio Zé Renato com o coletivo de teatro negro O Bonde. Atua também como orientador de dramaturgia da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. E agora eu passo a palavra para os nossos convidados e tenham todos um ótimo debate. Exu, Exu, tu que és o Senhor dos caminhos da libertação do teu povo, sabes daqueles que empunharam teus ferros em brasa contra a injustiça e a opressão. Zumbi, Luísa Marim, Luiz Gama, Cosme Isidoro, João Cândido, sabes que em cada coração de negro há um quilombo pulsando. Em cada barraco, outro palmares crepita, os fogos de Xangô iluminando nossa luta atual e passada. Ofereço-te, Exu, o ebó das minhas palavras, neste padê que te consagra não eu, porém os meus e teus irmãos e irmãs em Olorum, nosso Pai, que está no Orum, Laroye. É com esse poema de Abdias do Nascimento que a gente inaugura essa residência do Obonde, Coletivo de Teatro Preto, no Sesc Avenida Paulista. Nossa primeira residência é uma honra tremenda nesses tempos que a gente vive, tão importante um coletivo de teatro preto poder ter sua voz escutada, ouvida. E eu, Felipe Celestino, cofundador do Obonde, ator integrante do coletivo, agradeço o Sesc Avenida Paulista pela parceria, agradeço a Corpo Rastreado pela produção e todos aqueles que foram essenciais para que a gente pudesse estar aqui hoje, principalmente meus parceiros de Obonde, Marina Esteves, Johnny Salaberg, Ailton Barros, estamos juntíssimo. E hoje, no nosso quadro Dando a Letra na Dramaturgia Preta, eu queria convidar o dramaturgo do nosso novo projeto, da nossa nova montagem, o espetáculo Como Criar para Si um Corpo Negro Sem Órgãos, Lucas Moura. Boa noite a todas, todes e todos. Eu sou o Lucas Moura, sou preto. Você tá bem? Eu só tô um pouco cansado. Por quê? Não dormiu direito? Nem um pouco. E por quê? É que na madrugada eu saí da minha cama, eu queria tomar um ar, eu tenho me sentido meio esquisito ultimamente. E aí eu parei no meio da fazenda, no ponto mais escuro, respirei fundo e de repente eu percebi um sem fim de olhos me observando. Muitos, eu não saberia contar quantos. Olhavam para mim, assustados, porque no lugar da minha cabeça tinha um pedaço de concreto com o formato do busto de um padre. E eu não conseguia tirar. Não conseguia tirar de jeito nenhum. Eu tentei, mas eu não consegui. E aos poucos eu fui
Eu fui sufocando, eu fui ficando sem ar e os tantos olhos que me observaram atentos nada fizeram. Pareciam gostar de assistir. Até que, enfim, eu caí, sufocado no chão, já sem reação. Os olhos se arregalaram o máximo que puderam. Eu lembro, e então tudo ficou escuro. Eu morri ao som de aplausos. Isso foi um pesadelo, né? Eu acho que sim. Como assim acha, 23? Você tá aqui com a gente, vivo, não tá? Eu acho que sim. Você estava lá no sonho, 12. Esse é um trecho do espetáculo Como Criar para Si, um corpo negro sem órgãos, de Lucas Moura, que pretende refletir e dialogar um pouco sobre como os corpos negros são colocados hoje na nossa sociedade. Lucas, que honra ter você aqui comigo, meu parceiro, meu irmão. Conta um pouco para a gente do processo de criação dessa dramaturgia. Laroie Exu, salve a coroa do rei Malunguinho, e salve sua força, preto, salve a força do bonde, salve a força de todos que estão aqui com a gente agora. A honra é toda minha de estar aqui nesse momento, é uma felicidade imensa poder estar fazendo parte desse processo da vida do bonde, um coletivo que já mostrou muito a que está vindo ao mundo, um coletivo que tem muito a dizer, e são meus parceiros de vida, né? São pessoas com quem eu aprendo todos os dias, então para mim é uma felicidade imensa estar aqui para poder falar dessa peça. Vamos lá, dar a letra nessa dramaturgia preta. Como Criar para Si um Corpo Negro Sem Órgãos é uma peça que começou a ser feita lá em 2017. Na época, eu fazia parte de um coletivo de teatro negro chamado Núcleo Teatral Simbiótico, e a gente estava sendo orientado por um cara que foi bastante importante nesse processo, chamado Ângelo Flávio Zurralé, artista preto, baiano, porreta, procurem saber. E a primeira coisa que o Ângelo falou, quando a gente disse que queria fazer alguma coisa com relação ao teatro negro, ele falou: vão ler a história, vão ler os pretos que já falaram isso muito antes de vocês. E aí passou pra gente toda uma gama de panafricanistas para ler. O Marcus Garvey, o Haile Selassie, a gente foi lendo esses panafricanistas e por um tempo ficamos nesse processo de troca e a dramaturgia estava sendo feita por mim nesse processo dentro de casa e levando as cenas para trocar com o grupo. Mas eu sempre digo que existe um ponto de virada nessa dramaturgia, nesse processo de entendimento desse texto. No ano de 2018, eu fazia parte de um coletivo de pessoas pretas que estavam pensando a filosofia, pessoas da arte, mas nem todas da arte, pensando filosofia preta, olhando para o mundo a partir do prisma da filosofia preta. Então a gente já tinha lido Fanon, a gente tinha lido M.C. Zé, a gente ia começar a ler o Achille Mbembe. Nesse dia, numa tarde, a gente estava discutindo futuro, a partir da filosofia preta, discutindo aquilo que a gente pensava, cada um com sua subjetividade, cada um a partir do seu olhar, quando veio a notícia de que Marielle Franco tinha sido assassinada. Naquele momento, não tinha mais discussão sobre o futuro, não tinha mais subjetividade, não tinha a individualidade de cada um pensando aquilo que queria sobre o assunto. Naquele momento parecia que todos e todas tinham sido jogados num único corpo. E esse corpo estava em luto, esse corpo tinha acabado de ser baleado. A sensação que eu tive depois do acontecimento foi de que o presente tinha sido suprimido. Eu vou voltar bastante nessa palavra, porque ela diz respeito bastante ao que eu senti naquele momento. Era como se aquela discussão que a gente estava tendo sobre o futuro tivesse sido estancada. E à nossa frente a gente não estava mais vendo aquele futuro que a gente estava planejando, a gente estava vendo um passado. Um passado que insistia em não passar. Então o passado se colocou à frente no futuro e o futuro foi estancado. Essa sensação de supressão, ela me fez refletir bastante e voltou a ser constante nos meus pensamentos com relação à dramaturgia.
Supressão no sentido da etimologia da palavra, de que o presente tinha sido enterrado. Ele não tinha sido tirado. Ele não tinha sido arrancado, ele tinha sido enterrado. Quem estava vendo de fora parecia que estava vendo todas aquelas pessoas pretas esperando alguma coisa. Mas, na verdade, era uma sensação de estar estancado, de estar enterrado, de estar afogado, que de fora parece espera, mas não é. O Como Criar para Si um Corpo Negro Sem Órgãos, ele, para o pessoal aí de casa ficar sabendo, ele conta a história de uma fazenda onde o padre ele recebe crianças pretas com o argumento de que existe uma guerra do lado de fora da fazenda que mata corpos pretos. Então, essas crianças dentro dessa fazenda, elas estão protegidas e lá elas trabalham num regime praticamente de escravidão, aprendendo sobre tudo que o padre ensina a partir do olhar e do prisma da branquitude. E quando eles começam a refletir por si, quando eles começam a se entender no mundo como pessoas pretas, quando eles começam a filosofar e a dar um passo, o sino da igreja toca e eles voltam para um estado de supressão. Que fato social é esse que faz com que a gente seja constantemente colocado nesse estado? Que fato social é esse que faz com que a gente constantemente seja lembrado da forma com que a sociedade nos vê e impeça a gente de andar, de dar um passo? Num contexto geral, se a gente for falar de maneira geral, é o racismo. Mas como o racismo é uma via de várias mãos, ele se mostra cada hora de uma maneira. Então é o racismo que atinge psicologicamente, é o racismo que atinge estruturalmente, é o racismo que atinge fisicamente. Naquele momento, naquele dia, foi uma bala. Mas, por exemplo, se você me permite ser pessoalista, Preto, teve um dia onde eu estava na minha casa, muito distante do FI, falando para vocês que estão ouvindo, e ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha tomado um enquadro e estava muito assustado. E eu estava num dia muito feliz. Eu estava num dia muito pensando sobre o meu futuro, sobre minha vida. Tinha acabado de conquistar uma coisa que eu queria bastante, mas naquele momento eu era ele. Eu estava tomando aquele enquadro. Eu estava junto. Então, o racismo, ele faz isso. Às vezes, ele nos coletiviza, isso a partir do meu ponto de vista, ele nos coletiviza num único corpo. Mas ele também sabe nos singularizar ao seu bel prazer. Por exemplo, quando um preto ascende financeiramente e as pessoas brancas, racistas, dizem, olha, você ascendeu pelo seu próprio mérito. E destacam ele desse coletivo, destacam ele desse corpo. Mas aí tem uma série de fatores que gera isso, que a gente pode voltar lá para o colonialismo para entender como isso gera, assim. Tem um filme de um mauritano chamado Medi Rondo. Ele começa o filme, vou citar, ele começa um filme com uma frase que eu acho, uma sentença que eu acho muito, muito importante para entender isso. Ele fala, nós tínhamos nossa própria civilização, nós forjamos o ferro, tivemos nossas danças e músicas populares. Éramos muito bons em esculturas de madeira e em trabalhar o ferro, na fiação de algodão e lã, na tecelagem, na cestaria. Nosso comércio não era apenas trocas. Fizemos moedas de ouro e prata. Tivemos cerâmica e talheres. Fizemos nossas próprias ferramentas e utensílios domésticos, utilizando o latão, o bronze, o marfim, o quartzo e o granito. Nós tivemos nossa própria cultura, literatura. Nós tínhamos nossa terminologia legal, nossa religião, nossa ciência e nossos métodos de ensino. Logo após essa sentença ser dada, todos os personagens pretos que estavam na frente do palco se encaminham até um padre branco que oferece a eles uma hóstia, pergunta a eles o nome deles. Eles dizem os seus nomes que dizem respeito às suas nações, seja Jeje, Nagô, Banto. E o padre diz, muito prazer, Pedro. Muito prazer, João. Muito prazer, Mateus. Então, todo aquele passado, todo aquele histórico é suprimido. E aquele presente que não deixou de existir, porque não se exclui um nome, é afogado para dentro dessa história.
para dentro da água do batismo, podemos dizer assim. E aí, isso, pensando a nossa história, a gente tem uma escola que é basicamente jesuítica, que tem todo o histórico dos jesuítas, do catequismo, de tudo aquilo que foi feito para os indígenas e que também aconteceu com os pretos. Isso a gente falando de maneira direta, mas falando de maneira subjetiva, de maneira simbólica, existe essa supressão constantemente, psicologicamente falando. E aí, para desfechar esse dia onde eu comecei a pensar sobre isso e fui rasgado, todas as pessoas pretas foram rasgadas, brasileiras nesse momento, eu saí pensando nisso, e se o Gé Oliveira estiver assistindo a gente, ele vai lembrar, a gente ia apresentar o Farinha com Açúcar, ou Sobre a Sustância de Meninos e Homens, no Teatro de Container, nesse mesmo dia. É uma peça que é uma obra que assume o legado do Racionais MC para dentro da cultura preta. Eu estava fazendo a montagem de cenário. A casa estava lotada, cheia de pessoas pretas. Terminou muito tarde. A gente já estava esgotado mentalmente de estar ali naquele dia. Quando acabou a peça, a gente desmontou, e na rua de trás tinha um carro de polícia lá na frente, vários carros passando, e os únicos parados foram eu e o Gé. E a questão maior é que a gente sabia, antes de ser parado, que a gente ia ser parado. Quando a gente foi parado, só fisicalizou aquilo que a gente já estava sentindo. Então, a questão de já saber antes diz respeito ao fato de que eu não preciso ser enquadrado, não preciso ser baleado, não preciso sofrer isso para saber que o racismo nos molda nossos corpos, tenta nos organizar o tempo inteiro. Quando essas fisicalidades acontece que todos nós somos jogados nesse mesmo corpo. E é isso. O Bonde, ele nasce lá em 2017, ele se escancara para o mundo, se inaugura a partir de um infantil, onde a gente desejava olhar para as crianças e conversar com as crianças e entender as crianças. E aí nós montamos o Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus. Depois do Quando Morrer, a gente decide entender o que é esse corpo negro na sociedade. E o nosso corpo negro, os corpos, eles são moldados, mas o corpo negro, ele se a gente estiver andando na rua e a gente vê na parede a sombra de uma viatura de polícia, o nosso corpo já muda. A gente sabe quando a gente sabe como a gente sabe o que significa. E aí você conta que foi o acontecimento da Marielle Franco, que foi um certo estopim para você começar a escrever esse projeto. Aí a gente vive numa quarentena onde o João Pedro é morto, onde a gente tem desde lá nos Estados Unidos do George Floyd, aqui culminando com o Beto do Carrefour. O tempo todo, mesmo diante de uma quarentena, de uma epidemia, o nosso corpo ele é lembrado e entra nesse processo de supressão que você traz. Qual é a reflexão que você traz no Como Criar um Corpo Negro Sem Órgãos, para a gente conseguir repensar essa estrutura? Uhum. Eu tenho dito que o Como Criar um Corpo Negro Sem Órgãos, na trajetória do Bonde, se a gente fosse olhar cronologicamente, ele vem antes de Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus. É como se Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus fosse à frente de Como Criar um Corpo Negro Sem Órgãos, porque quando você me pergunta sobre o que é que eu trago para tentar resolver essa questão, sabe quando a gente está indo para a praia, que antes de chegar na praia, a gente sente o gosto do sal, sente o sal na pele, sente o cheiro do mar, a gente ainda nem viu.
A gente não sabe como vai ser aquela praia, a gente não sabe como vai ser aquele mar, mas a gente sente. Eu tenho a impressão de que eu gostaria muito que o meu teatro negro, que esse teatro negro que está sendo feito junto com o Bonde, desse a sensação de um horizonte que eu ainda não sei qual é. Porque eu não vejo um horizonte para a questão racial no Brasil nesse momento. Mas a gente precisa de algo que nos faça sentir que está caminhando por esse horizonte. E aí, por que eu digo que quando eu morrer, vem depois de como criar? Eu estou falando isso porque a Angela Davis fala que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. Eu acho que a partir disso a gente pode dizer que quando o imaginário de uma criança preta se movimenta, todo o imaginário da sociedade se movimenta junto com ela. Então, eu tenho a impressão de que esse horizonte está nas crianças. Que esse horizonte tem a ver com o imaginário. Que esse horizonte tem a ver com fazer um caminho transversal ao medo, um caminho que escape do medo, porque o medo é o afeto que o poder usa para controlar a sociedade nesse momento. Na época, eu também estava estudando com o José Fernando Peixoto de Azevedo. Aliás, ele é uma pessoa muito importante para mim, tanto na pesquisa do Teatro Preto, quanto na pesquisa desse espetáculo. E ele apresentou um texto do André Lepec chamado Coreopolítica, Coreopolícia. Esse texto, ele começa o texto falando sobre a cena do filme icônico Dançando na Chuva. E aí o ator Gene Kelly tá apaixonado e ele dança na chuva, ele roda no poste, ele sobe em cima de um hidrante, ele se diverte quando aparece a figura de um policial e ele estanca. Ele para, volta a ficar normal e continua andando. O André Lepec vai defender, a partir dessa cena, que o que estava sendo feito a partir do personagem do ator Gene Kelly era uma coreopolítica. Ele agindo de acordo com os afetos dele, e o que aconteceu quando o policial chegou foi a coreopolícia. O policial representa a coreopolícia, não só ele, como várias outras coisas na sociedade representam, desde de sinais e placas de trânsito que regulam como o nosso corpo tem que agir, até a figura de pessoas mesmo. Essa relação de pensar como o corpo preto se organiza, mesmo antes de ser confrontado diretamente, porque quando eu vi essa cena eu pensei, e se o Gene Kelly fosse preto? E se essa cena acontecesse como preto? Então... O pior é que a gente sabe a resposta. Quando no Rio de Janeiro um homem negro é morto e a justificativa da polícia é que confundiu o guarda-chuva grande que ele tinha com uma arma, uma espingarda, um rifle, não sei, a gente sabe qual é essa resposta, né? E se fosse um homem negro, talvez ele não só parasse e seguisse andando, talvez ele já não estivesse mais ali. E é fundamental o e se, porque o e se ele está junto do processo de imaginação que você falou das crianças, de que quando uma criança imagina, ela transforma o mundo junto. Eu fico pensando que o e se é fundamental, inclusive, talvez principalmente, para a branquitude começar a refletir coisas que ela não tateia, porque ela não entende as camadas. Exato. Se ela passasse a falar e se acontecesse assim, se acontecesse assado, talvez a gente ressignificaria um pouquinho esse imaginário. E aí você fala que talvez Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus esteja cronologicamente à frente do Como Criar para Ser um Corpo Negro Sem Órgãos, porque o nosso horizonte talvez sejam as crianças. Durante a quarentena, para o pessoal que está em casa, durante a quarentena, como a gente não conseguia se ver, nós do Bonde, a gente ficou criando dispositivos e trabalhando na leitura do texto Como Criar para Ser um Corpo Negro Sem Órgãos. E nossa diretora, que é a Roberta Estrela Dalva,
junto do Lucas Moura, eles ficavam trazendo dispositivos e reflexões, e a gente ia criando cenas daqui de casa mesmo, para a gente continuar a construção desse texto a partir do corpo dos integrantes e da integrante do bonde. E uma coisa que o Lucas Moura trouxe, que me fez pensar muito, foi quando uma criança preta morre, como que a gente faz para seguir? E aí, eu acho que a gente nunca te fez essa pergunta, Lucas. E aí vai ser maravilhoso te fazer ela agora para entender o que que você pensa sobre isso. Mas se as crianças são o nosso horizonte e a possibilidade de imaginação e de transformar o mundo a partir desse filtro, e a gente vê uma sociedade onde as nossas crianças pretas, a gente tem a Ágata, o Miguel, que aconteceu durante a quarentena, o Marcos Vinícius, quando as nossas crianças estão morrendo, como a gente faz para seguir? Para citar o Emicida na primeira mixtape dele, é necessário voltar ao começo. Quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Eu acho que é olhar para trás. É sankofa, sabe? É pensar em toda aquela história. E aí é muito legal pensar na ideia de imaginário, porque eu acho que a gente precisa de uma mudança de imaginário drástica. No último texto do Achille Mbembe para N-1, para a editora N-1, ele fala um pouco sobre o que fazer quando uma casa é queimada. Que memória é possível resgatar de uma casa queimada? Que memória é possível resgatar de um passado tão distante da gente? Com certeza a gente não vai conseguir resgatar uma memória completa. A gente não vai conseguir resgatar uma memória de reis e rainhas em África. Mas a memória não é feita só daquilo que aconteceu, ela é feita também de imaginação. E imaginação não é invenção, imaginação é uma coisa completamente diferente de invenção. Então, eu intuo que para que a gente consiga continuar caminhando, a gente precisa voltar e olhar para essas histórias, olhar para aquilo que foi em África, para aquilo que foi no início de tudo, para aquilo que a gente ainda tem, para os nossos antigos, para as nossas antigas, e oferecer isso ao futuro, oferecer isso à nossa criança. Já que o presente está suprimido, a gente precisa oferecer um pouco de passado ao futuro. É o que eu intuo que talvez a gente deva fazer frente a isso. Tem uma palavra que me pega bastante, assim, com relação a isso de imaginários e tudo mais, que eu acho que a gente precisa revolver terra, sabe? Porque esse presente, ele não foi arrancado. Às vezes querem que a gente acredite que foi arrancado, que nossa humanidade mesmo foi arrancada, mas não foi arrancada. Na minha visão, foi suprimida. E a gente precisa revolver terra, cavucar. E é interessante que a palavra revolver, revólver e revolução venham da mesma etimologia. Eu acho que revolução é nosso fim. Mas o que está acontecendo agora é nossos corpos sendo freados a partir dos revólveres. Então, para combater isso, a gente precisa revolver e escavar a terra. E aí, ainda continuando na linha do Achille Mbembe, quando ele fala de necropolítica, e aí pensando nessa coisa da mobilidade que a gente já está falando, eu acho que a força de Palmares, da República de Palmares, estava no fato de que os brancos não sabiam onde Palmares estava. Palmares não acaba quando zumbi é morto, porque podem existir variados zumbis em vários cantos. Palmares acaba quando eles encontram Palmares, quando eles encerram Palmares naquele lugar, porque é uma luta por terra também. É de terra que a gente está falando. E se a gente for pensar enquanto experiência política, os rolezinhos, por exemplo, demonstram isso para a gente de maneira brutal. São corpos pretos estando.
estando no lugar onde eles não deveriam estar. Isso mostra, por exemplo, quando os quilombolas da República de Palmares descem de Palmares e vão até o Recife para conversar com o governador, eles causam muito medo, porque eles estão vindo, não sabemos de onde, e estão acessando o nosso lugar. Porque o Aquile defende que a necropolítica diz que o Estado, ou não o Estado, na verdade, mas que as instituições de onde o capitalismo é moldado simplesmente organiza quem vai morrer. Então, as pessoas pretas estão ligadas a um canto da cidade, a um canto dos seus lugares, e são mortas naquele canto. Quando a gente fica chocado com a morte no Carrefour, isso fica extremamente gritante, porque aquele corpo preto estava fora do lugar onde é ligado para ele, porque variadas mortes acontecem dentro da periferia, tem muita gente gritando e ninguém ouve. Então, toda vez que o corpo preto se move para lugares onde não foi legado para ele, há uma fissura, porque quando eu digo que o medo é o principal afeto na nossa sociedade, isso diz respeito ao fato de que o poder utiliza do medo para se remodular. E é louco, porque ele lucra em cima do medo dos brancos, não é nem em cima do medo dos pretos, ele lucra em cima do medo dos brancos. Diz para os brancos que a cidade está violenta, dá uma cara para essa violência, que é a cara do povo preto, e vende condomínio de luxo na Granja Viana. É assim que ele lucra. Com o nosso medo, ele não está lucrando, ele está simplesmente organizando, está simplesmente mantendo no espaço. E a experiência da quarentena bota isso em cima da mesa, assim, porque, teoricamente, os pretos e periféricos vão ficar em suas casas e os brancos estão seguros, brancos e ricos seguros. Só que a branquitude ainda depende da mão de obra preta. Isso faz com que ela se movimente. Isso faz com a necessidade de se movimentar. E eu digo ainda, né? Porque, tipo, tecnologias avançando, não sei o que será se a gente não conseguir organizar um pensamento para frear tudo isso. Então, quando tem que se movimentar, volta todo o perigo. E volta o corpo preto a ser alvejado constantemente. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Você voltando, estamos em guerra, voltando para a construção do imaginário, porque eu acho que isso é uma chave fundamental para que a gente entenda como lidar com essa guerra. Voltando para essa ideia do imaginário, citando Emicida, que você citou, Emicida no álbum novo dele, ele fala de dois movimentos que eu acho interessantes dentro disso que você está falando. Um é sobre voltar às origens. É sobre Emicida até cita aquela frase de Exu, que Exu jogou uma pedra hoje e acertou um pássaro ontem. Uhum. É sobre voltar, é sobre olhar para trás. Ele diz que o novo álbum dele talvez se resumiria nessa frase. Ao mesmo tempo, Emicida diz: permita que eu fale não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes. Dentro dessa construção do medo da branquitude, é fundamental que a gente viva olhando para as nossas cicatrizes. Porque olhar sempre para as nossas cicatrizes significa a gente construir somente um imaginário de dor, não que ele não exista, somente um imaginário de dor, e a impossibilidade da gente exercitar a nossa subjetividade. Uhum. Os nossos afetos, os nossos sonhos, os nossos desejos, o que se espera. Eu gosto muito de citar Moonlight nessa hora, porque nós, como artistas, a gente fica
a gente fica refletindo como colocar em prática tudo isso que a gente reflete, como colocar na arte, como colocar no teatro, no cinema, na música, onde for. E eu lembro muito de assistir Moonlight e das pessoas brancas saírem da sala de cinema extremamente confusas com Moonlight. Porque não entendiam por que aquele filme... Porque esse filme é estranho, ele não é bom, eu não entendo ele, eu não entendo. E não entende porque ele não passa por um filtro eurocêntrico embranquecido. Moonlight, ele mostra um traficante sem os estereótipos pretos, das gírias e do corpo e do carro tunado. Ele mostra um traficante afetuoso, sensível. Ele mostra a construção homoafetiva de um homem preto. Isso buga totalmente a cabeça da branquitude, porque constrói uma outra narrativa com um outro imaginário. Qual é esse imaginário que a gente constrói, Lu? Hoje, nesse tempo, diante de tudo que a gente está vivendo, escrevendo uma peça de teatro, qual é o imaginário que a gente constrói para ressignificar o lugar das pessoas pretas na nossa sociedade? Se a gente assumir que o medo é um afeto que organiza nosso corpo, diante de um afeto, só outro afeto. E eu acho que isso tem que caminhar a partir de um afeto de união. A peça começa com um ato, que é o ato primordial para mim, dentro da ideia de negritude, que eu acredito que é: nos vejamos. O racismo faz com que a gente esteja ligado à nossa fisicalidade o tempo inteiro. Então, nos vejamos o quanto a gente tem beleza, vejamos o quanto a gente tem potência, olhemos uns para os outros. Assim, eu acho que a partir daí surgem uma quantidade de afetos que dizem respeito ao amor, à união, à amizade, a querer estar junto. Aquilombar é sim no sentido político, mas é antes no sentido afetivo. E o afeto é político. Exato. A gente só se junta porque existe uma conexão ancestral que nos faz querer se juntar. A gente foi arrastado para cá. Então a gente aprendeu a estar junto, a gente aprendeu a ser maluco. Então eu tenho a impressão de que não dá para dizer para uma pessoa não ter medo. Não dá para falar para você não ter medo, porque o medo ele é um tipo de afeto que se concretiza na nossa cabeça. O que eu posso dar é ferramenta para que você lide com esse medo. A ferramenta para que você lide a partir desse imaginário. E é nisso, assim, quando a gente volta à origem, a gente tem que voltar com capacidade de imaginar, com capacidade de pensar novas coisas, até mesmo sobre o passado, sabe? De pensar sobre a nossa ancestralidade a partir do viés da imaginação. Então eu tenho a impressão de que é isso, assim, diante de um afeto, só outro afeto. A gente precisa se afetar. Só uma coisa rápida, queria falar para o pessoal que está em casa assistindo a gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma reflexão e quiser colocar aqui na roda, podem ficar à vontade. A gente está de olho aí no YouTube para a gente poder enriquecer mais esse debate. Não estamos só nós dois aqui, sabemos que tem uma legião com a gente. Aliás, muita gente querida e linda assistindo a gente. A Lília Regina, maravilhosa, Estela Nesrini, da banda Fumilayo Afrobeat, parceiraça, linda, incrível, maravilhosa. O Ailton Barros do Bonde, Eunice Moura, mamãe do nosso querido Lucas Moura, Renata Carvalho, linda, incrível, Palomas Dantas, um beijo para todo mundo. Quem tiver por aí, quiser fazer perguntas, só colocar aí para a gente no chat que a gente vai estar de olho. Tem uma coisa que acontece no espetáculo, Como Criar para Ser um Corpo Negro Sem Órgãos, é que ele se passa numa fazenda, e nessa fazenda, ela tudo em volta dela é água, tudo em volta dela é mar. E é isso que você falou da praia, né? Quando a gente está chegando perto da praia, a gente já sente tudo aquilo que está no nosso DNA, que está na nossa experiência ancestral.
E o espetáculo, o mar que trouxe dentro dos navios, a população negra para ser escravizada aqui, é o mesmo mar que a gente retorna no final do espetáculo. Isso é, de alguma forma, revolver? Eu acho que sim. Preciso retornar a um escritor que foi importantíssimo para mim dentro da construção da peça, que foi o Du Bois. Tem uma frase específica do Du Bois que moldou toda a minha ideia do espetáculo. Ele diz: é uma sensação peculiar essa de dupla consciência. Esse sentido de sempre olhar a si próprio através dos olhos dos outros. De medir um sentimento através da métrica de um mundo que o contempla com um divertido desprezo e pena. É sentir a duplicidade. Ser americano, ser negro. Duas almas. Dois embates irreconciliáveis. Dois ideais conflitantes num corpo negro impedido apenas por um obstinado esforço de bipartice. E, somando essa frase, o Fanon vem dizer: o negro não deve ser colocado diante deste dilema, branquear ou desaparecer. Ele deve poder tomar consciência de uma nova possibilidade de existir. Essa relação de dupla consciência moldou toda a minha escrita por um bom tempo, assim. Porque quando eu digo que, mesmo que não tenha alguém me seguindo dentro de uma loja, o meu corpo já fica tenso, mesmo não tendo sido enquadrado ainda, mas vendo o carro de polícia, meu corpo já fica tenso, é porque existe um outro dentro de mim, existe o olhar de um outro dentro de mim, e esse outro é o branco. Então, eu tô sempre nessa relação de dupla consciência. E se a gente for pegar alguns povos em África, acreditavam que o mar, que Kalunga, divide o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Acima está o mundo dos vivos, abaixo está o mundo dos mortos. Se a gente for pensar isso, o mar é uma grande encruzilhada. Tem documentos que dizem sobre que eles acreditavam que estavam vindo para o mundo dos mortos. As pessoas pretas escravizadas acreditavam que estavam vindo para o mundo dos mortos. O que é essa consciência que é moldada quando se chega numa terra que é o extremo oposto da sua, que geograficamente é a completude da sua terra, tendo essa ideia de mundo de que o mar divide dois mundos, assim. Então, o mar divide mundo dos mortos e mundo dos vivos. E eu tenho a impressão que os corpos pretos também estão divididos nessa mesma ideia. Quando eu digo que existe esse embate, quando o Du Bois diz que existe esse embate, a gente está falando que somos uma encruzilhada em si, que esse mundo dos mortos e esse mundo dos vivos habita a gente o tempo inteiro. E esse embate o tempo inteiro tá convivendo com a gente. E aí, olha, uma coisa agora que eu fiquei pensando sobre essa metáfora da praia. Tem outro momento onde eu senti essa sensação do horizonte da praia. Foi quando, pela primeira vez, eu fui para uma religião de matriz africana. Fui conhecer uma religião de matriz africana. Sim. Eu não sabia para onde eu estava indo, mas eu já sabia para onde eu estava indo. Sim. Então, essa sensação me voltou toda, assim, agora. Pensando que somos essa encruzilhada, pensando que as religiões de matrizes africanas acreditam sobre luz e sombra, sobre ter que lidar com essa luz e com essa sombra, e saber que as duas coisas te constituem, porque agora somos pretos brasileiros, a escravidão aconteceu, isso nos constitui. O que a gente precisa aprender agora é lidar com essa encruzilhada que somos e seguir. Eu acho que essa batalha só vai ser perdida se um lado tiver mais forte que o outro, que é o lado da sombra. Então, tipo, eu acho que a gente tá caminhando bastante. Eu já alisei meu cabelo, eu já tive o cabelo alisado. Eu era o que raspava. Então. Se a gente for pegar o Brasil dos anos 90, 2000, com relação à consciência, isso
é completamente gritante o abismo de diferença. Isso se deve, no meu ponto de vista, muito por conta do rap, da cultura do hip hop. E é lógico que a cultura do hip hop só vem por conta dos pensadores diante das pretas e dos pretos que estavam pensando lá atrás. Então, olhar para trás de novo. Exato, é olhar para trás de novo. Então, essa relação de entender que somos essa encruzilhada e que isso produz símbolo. E que eu acho que o hip hop traz, em determinado momento, é símbolo. Que era algo que nos foi usurpado. Isso sim a gente pode falar que nos foi usurpado, nos foi tirado nossos símbolos das religiões de matriz africana, nossa cultura, nossos símbolos nos foram arrancados. E a gente... É muito difícil, pensando que temos essa cultura jesuítica na educação, é muito difícil que a gente consiga se desgarrar de um imaginário de dor, quando a gente é o tempo inteiro municiado de símbolo. Eu moro do lado de uma rodovia chamada Raposo Tavares, que homenageia um bandeirante. É uma rodovia gigantesca. É um símbolo gigantesco. Quando eu não tenho símbolos pretos dentro da escola e eu tenho uma quantidade enorme de símbolos brancos sendo jogados, é muito difícil, porque o meu imaginário ele vai se alimentar de símbolo, ele não vai se alimentar de palavra. Exato. E é pensar que nosso corpo preto é uma encruzilhada, me faz pensar também que nosso corpo preto é símbolo. Então, onde eu vou me fortalecer para entender quem eu sou, para entender qual é o meu futuro? Em você. Olhando, sendo espelho. Exato. Você é o mar para mim. Que bonito. Então, você é o mar para mim. É isso. Quando a gente volta para o mar, é voltar para si também. É voltar uns para os outros. Sim. Acho que é a linha. Deixa eu só fazer um adendo rápido. A Estela Nesrini comentou aqui no chat. A gente estava falando lá sobre o Moonlight, e ela comentou aqui, mesma coisa com She's Gotta Have It, do Spike Lee, com a Nola, mulher bem resolvida e com dilemas normais. Necessário ver potência nas produções com pessoas negras vivendo com dignidade. E a Priscila Hortelã comentou aqui, está demais essa conversa, quando vocês falam da reação da tensão do corpo negro ao ver o carro de polícia, eu fico aqui lembrando da minha tensão de corpo enquanto mulher. Complexidades de corpos, sempre. A gente vive uma sociedade que nos corrompe através dos nossos corpos, né? Corrompe no sentido de nos oprime através a violência, ela vem através dessas sensações que faz com que a gente haja sem precisar ter ninguém olhando para a gente. Por exemplo, quando você cita que você entra num supermercado e você já trava, por exemplo, se eu for fazer compras hoje no supermercado, eu jamais vou sair sem escolher a minha roupa. Eu jamais vou sair com... vou só botar um chinelo, uma bermuda e sair. Ou não, tô com pressa, nem pensei nisso e sair de casa para ir no mercado. Não, porque eu sei que isso vai causar uma opressão dos seguranças, da situação, dos atendentes e tudo mais. Então, assim como as mulheres, como os corpos trans, ter que refletir sobre coisas básicas, como com que roupa eu vou sair de casa para ir na padaria, porque se eu tiver largado com uma roupa, sei lá, se eu tiver com meu pijama e a polícia passar, eu sei que eu vou me dar mal. Isso durante toda a vida, diariamente, nos constrói dessa forma enrijecida, e acho que talvez seja por isso que o afeto seja tão importante. O afeto espelho, o afeto você mar, o afeto seja tão importante, porque em algum lugar a gente se fortalece quando a gente se reconhece, certo? E aí, pensando nisso, a gente vive no país
A gente vive no país mais racista do mundo. A gente vive no país que mais tem negros, além dos países de África. A gente vive no país onde o presidente diz que a esquerda finalmente conseguiu seu próprio George Floyd, no caso do Beto do Carrefour. A gente vive no país onde o vice-presidente fala que racismo não existe. Como nós, como artistas, pegamos tudo isso que essa quase uma hora de conversa trouxe e poetizamos para subjetivamente construir um pensamento crítico em quem tem contato com a nossa obra. Agora eu vou falar de maneira muito particularista, isso é o que eu acredito para o teatro negro. Tudo isso que eu falei aqui é muito menor do que a minha produção, porque eu sou dramaturgo. A minha linguagem, ela tá toda na peça. Se eu ficar tentando aqui citar filosofia, se eu ficar aqui tentando falar sobre, não vai chegar naquilo que eu construí com a peça. E eu tenho a impressão, do meu ponto de vista, que o teatro negro precisa construir peças com relação. Onde personagens pretos estejam se relacionando com outros personagens pretos. Porque tem uma coisa... Eu acho que a grande questão do teatro hoje é produzir imaginário. Quando a Estela cita She's Gotta Have It, depois eu falo sobre o que a Priscila falou, mas quando a Estela cita o She's Gotta Have It, me faz pensar que o que está sendo produzido ali, a gente fala representatividade, mas na verdade, uma grande produção de imaginário. Referência para se imaginar a partir daquilo. E aí eu só consigo, por exemplo, a minha produção de imaginário veio a partir do O Maluco no Pedaço. Vendo aquelas relações dali, eu quis ser ou não o que eu fui me tornar depois. Por que é tão importante produzir imaginário? Eu sou uma pessoa preta de pele clara. Somos. Eu entendi a minha negritude a partir da doença. Foi o racismo que olhou para mim e falou: você tem cabelo de preto, você tem boca de preto, você tem nariz de preto. O primeiro contato que eu tive com negritude foi completamente a partir da dor e da doença. Foi de outras pessoas me zoando por ser quem eu sou. Então, isso faz com que, mesmo que depois eu vá entender outras coisas, eu tenha aquela primeira referência de dor. E mesmo que eu já tenha me desgarrado dela, eu fico com essa referência de dor na cabeça o tempo inteiro, assim. Quando, por exemplo, meu cabelo tá black agora, mas quando eu era mais novo, eu fui muito zoado por ter o cabelo black, porque meu cabelo, ele tem muito volume, e eu deixei ele crescer quando era moleque, era chamado de cotonete, era chamado de uma porrada de coisa, que me fez cortar o cabelo e não querer deixar ele crescer. Quando eu fui deixar ele crescer de novo, eu já tinha outra cabeça. Eu já tinha lido uma porrada de gente preta. Eu já tinha estudado uma porrada de coisa e eu senti um medo gigantesco de deixar ele crescer. Porque o imaginário é uma coisa que entranha na gente, assim. E eu tenho a impressão de que as crianças de hoje já vão crescer, mesmo que lidando com a dor o tempo inteiro, vão ter um imaginário muito grande de produções artísticas pretas, que está crescendo cada vez mais. Depende do lugar onde ela vai procurar, né? Mas acho que esse é um ganho do streaming. Poder procurar aquilo que te atrai, assim. Diferente da gente que via tudo na televisão, e a televisão... Ver o que era colocado. Então, eu acredito que a gente tem que produzir imaginário, e produzir imaginário também diz respeito a produzir relação. Eu acredito muito num teatro de relação, num teatro preto de relação. Eu acho que o Abdias estava falando sobre isso quando ele escreve dramas para pessoas pretas e prólogos para pessoas brancas. Sim. Pessoas que nunca tinham se visto representadas vão pensar o teatro a partir do drama. E o drama, o que o drama faz?
Você entra numa sala de teatro, de palco italiano, todas as luzes são apagadas, você esquece do seu mundo, esquece o que está acontecendo lá fora. É o campo da ilusão mesmo, para gerar ilusão, e você assiste uma outra vida ali acontecendo na sua frente. Que potência vai ter se a gente conseguir construir uma outra vida que faça aquela pessoa esquecer de toda a questão de dor que o racismo traz para ela e imaginar uma nova vida que não seja de dor. Então acho que a gente precisa produzir relação dentro das nossas peças. E produzir relação é produzir imaginário. Isso é muito maravilhoso porque a gente não tem uma resposta para as coisas, né? A gente fala muito disso nos nossos ensaios do Bonde. A gente não tem uma resposta para essa sociedade, para como mudar tudo, para como... A gente não tem uma proposta de horizonte. A gente tem a necessidade de construir esse horizonte. Tem um trecho do espetáculo que uma personagem chamada 23, ela fala: eu nasci, fui criado e fui moldado no medo. Se você pedir para eu viver sem medo, para eu agir sem medo, você vai estar pedindo para eu agir de uma forma que eu não sou. Você vai estar pedindo para eu não ser eu. Isso tudo que você falou, isso tudo nos constrói. Isso tudo nós somos tudo isso, mas nós precisamos construir, de alguma forma, algum horizonte possível. A construção de imaginário é a ponte para esse horizonte? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Essa coisa de receber sempre um lugar de exista diferente, seja diferente, seja pacífico, não precisa ser tão violento assim, não precisa ser com tanto ódio assim que a branquitude lega a gente o tempo inteiro. Tem um vídeo do professor Silvio de Almeida falando sobre isso que é muito, muito legal. É extremamente cruel. É extremamente cruel. É de uma crueldade enorme, porque a branquitude nos molda, o capitalismo se estrutura em cima dos nossos corpos, e aí vem uma pessoa e diz, de maneira completamente subjetiva, exista diferente. Se eu tento fazer esse exercício de existir diferente e ser pacificado, eu adoeço sempre que eu vejo que corpos como o meu estão sendo alvejados, estão sendo viciados. Então, eu acho que... E aí, nesse sentido, o Fanon tem acho que vai ser falado do Fanon mais pra frente na nossa residência, mas o Fanon tem uma ideia de humanismo extremamente radical, onde ele enxerga como horizonte a gente se desgarrar dessa moldura do negro que foi criada, porque antes do século XVI não existia raça. Isso é uma invenção. Só nesse ponto eu deixo o Fanon um pouquinho mais distante, por isso que eu acho que o Fanon é extremamente afrofuturista. Porque eu acho que a gente precisa, nesse momento, olhar para essa dor, olhar para essa raiva, e com as ferramentas que ela dá, construir imaginário. Porque construir imaginário sem assumir a realidade, sem assumir o que está acontecendo agora, torna esse imaginário frágil, faz com que a gente desarme, faz com que a gente, em algum momento, deixe a coisa branda e o outro lado não está pensando em se desarmar. Mas essa é a única possibilidade de realidade? Não. Acho que não. Porque eu sinto que é isso que esperam da gente. É que a gente construa projetos artísticos, enfim, peças, música, com essa coisa militante, da luta, da resistência, do grito, o que é muito importante e é fundamental que a gente olhe para tudo isso, afinal, isso
também faz parte da realidade, mas será que isso também não faz parte da realidade? Uhum. A gente citou Moonlight, ou a série, o série do Spike Lee, ou Fumilayo Afrobeat, quando canta Sangro, mas canto, ou o Infantil do Bonde, quando eu morrer vou contar tudo a Deus, que mostra tudo isso a partir dos olhos imaginativos de uma criança, ou quando o Rincon Sapiência canta que pretos e pretas estão se amando, e eu faço questão de botar no meu texto que pretos e pretas estão se amando, ou quando Emicida tenta construir um filme com um álbum que vai para além, que contém a dor, contém o luto, contém a luta, mas vai para além disso. Será, e aí é realmente uma reflexão, porque, mais uma vez, não temos a resposta, será que não está na hora da gente dar um passo para além da dor? Para além dessa realidade, porque a realidade que esperam da gente, a realidade que a branquitude espera da gente. Eu acho que sim, mas eu acho que as coisas podem caminhar podem caminhar juntas. Se a gente vê a experiência do Partido do Panteras Negras, eles estão pregando Black is Beauty, beije sua preta em praça pública, vão se amar em praça pública, mas eles também estão pregando um discurso político a ponto de dizer temos que nos armar se a gente for pela linha do Malcolm. Então, o que isso chega como mensagem para a branquitude? Esse afeto, esse amor, ele não é frágil, ele não simplesmente o amor por si só, ele tem toda a carga do passado atrás dele. E aí eu acho que vamos de várias frentes, assim, tudo é válido, assim. Acho que quem quer ir para a luta e ser extremamente militante dentro da sua arte, precisa fazer. Quem quer colocar uma arte colocando no seu texto que pretos e pretas estão amando, tem que fazer, porque é o que eu disse, a gente é corporificado. Eles estão olhando a gente como uma coisa. A gente é plural. A gente é plural. E acho que ser plural também é uma forma de construir o imaginário necessário que pare de botar a gente numa grande massa preta, que tem um só pensamento, e que ou é muito violento, ou que é só resistência, ou que preto é forte só, e não tem o direito de sucumbir, de sofrer, de amar, de se afetar. E é isso, não que a gente não tenha que levantar o punho e ir para a rua e escancarar a violência de que a cada 23 minutos uma pessoa preta morre, porque é isso é a realidade, mas eu sinto que é necessário que a gente olhe cada vez mais para a nossa subjetividade. E olhar para a nossa subjetividade paralelamente, construir um imaginário que vá para além da dor. Outras possibilidades de narrativa, outras possibilidades de reescrever uma trajetória, porque talvez a gente olhando para o passado e voltando para a terra, voltando para a ancestralidade, olhando para trás, a gente possa reescrever uma trajetória, não apagar porque não vai ser apagado, não é disso que eu estou falando, tipo, o que foi feito, e isso faz parte da gente. Mas e daqui para frente? Eu vou pensando nisso que você falou, eu vou resgatar o que a Priscila falou. Porque eu tenho a impressão de que precisamos ir nos beijar em praça pública e fazer desse beijo uma potência de defesa e de ataque ao mesmo tempo. Porque a gente está num momento muito específico, assim. O neoliberalismo não estava esperando o que está acontecendo no Brasil, e o neoliberalismo não estava esperando o que está acontecendo no mundo. Estava tudo bem para eles nessa gerência do ódio,
nessa gerência do medo, onde vem do condomínio de luxo, vem do medo, coloco os pretos no lugar deles e mato quando necessário. Era essa a gerência do neoliberalismo. Mas a vertente de ultradireita que a gente tá encontrando agora não está olhando, não tem uma visão só de lucro, tem uma visão de ódio, tem uma visão de... é como se eles enxergassem metade desse processo só o processo que é o extermínio de tudo isso que está aí. Então, é daí que vem milícias, é daí que vem grupos de extermínio, e o próprio neoliberalismo não estava esperando isso. O neoliberalismo desse que eu digo que estava gerenciando o medo, ele olha para isso e não sabe o que fazer com isso também. Porque o que move essa ultradireita é o ódio. É um mundo fantasioso de uma pós-verdade, onde eles só acreditam naquilo que eles pensam e agem em prol disso, e o modo de falar deles é o ódio. Então, eu acredito que, mesmo com medo, devemos nos mobilizar. Mesmo com medo, devemos caminhar. Caminhar, eu digo assim, tipo, ir mesmo para os lugares, estar nos lugares. Só que é hora de estar alerta. O Ice Blue postou um story falando: estejam atentos. Não é o momento de baixar a guarda, não é o momento de olhar com brandura para os tempos. Então, a gente precisa fazer desse imaginário novo, desse afeto, uma potência de defesa e ataque ao mesmo tempo, sabe? Fazer o que o Martin Luther King fazia com a ideia de não violência dele. Tipo, caminhar até os lugares onde a gente sabe que a violência vai acontecer. Eu não estou falando que a gente precisa não revidar. Caminhar até os lugares onde a gente sabe que a violência vai acontecer, onde a gente sabe que existe o medo do outro com relação aos nossos corpos, explicitar isso, sabe? Então, habitar lugares, estar na maior quantidade de lugares possíveis. E a quarentena tira isso da gente, mas resistiremos. Estamos aqui para isso, né? A gente usa as ferramentas que o sistema dá para a gente. Tá aqui tendo essa conversa e tendo pessoas escutando, eu acho que é um jeito, de alguma forma, a gente continuar construindo e fazendo e falando desse imaginário todo e de minimamente se sentir. Escutem pessoas pretas, pesquisem pessoas pretas, construam uma outra narrativa, estejam abertos e porosos para outras narrativas, para que a gente possa construir um novo imaginário, para que a gente possa... É muito louco. Eu estava participando de uma outra live, um outro dia desses, e me perguntaram sobre a estranheza dos corpos, a estranheza do discurso de algumas obras pretas, que uma pessoa falou sobre algumas obras pretas que ela viu, que não entendia. Uhum. E aí eu falei, é preciso que a gente descolonize o nosso pensamento, que a gente pesquise e consuma artistas, produtos pretos, para que a gente possa olhar para essas obras sem o filtro da branquitude. Então, você que está em casa, você consegue olhar uma obra preta e entender sobre aquela narrativa, sobre aquela história, sobre aquela trajetória, sobre aquela subjetividade? O quanto a gente precisa realmente despadronizar o nosso olhar, a nossa escuta dos padrões brancos, para a gente conseguir entender o que essas outras narrativas... Isso passa por todos os lugares, passa pela negritude, mas passa pelas corpas trans, passa pela fala das mulheres, o quanto a gente precisa cada vez mais despadronizar da heteronormatividade cis, branca, eurocêntrica, que nos é construído porque a gente cresceu recebendo isso por todos os lados, essa informação por todos os lados. Uhum. Só para acrescentar, e sim, Renata Carvalho escreveu aqui, para o dinheiro rodar entre nós também, sim, para o dinheiro
rodar entre nós também, para a economia rodar entre nós também. Uhum. Para o pessoal que está aí assistindo a gente está aí nos nossos 15 minutos finais de live. Eu acho que é isso, mais ou menos. O pessoal da produção, se estiver por aí, acho que me dá um toque. É isso. Então, se alguém aí de casa tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu sinto que essa é a hora, porque a gente está aqui na reta final da nossa live. E, Lu, eu queria que você fizesse suas considerações finais antes da gente se encaminhar para o final. O título dessa peça é uma pergunta. Eu acho que a gente precisa elaborar perguntas, a gente lida com muitos imperativos. Nós, pessoas pretas, lidamos com imperativos o tempo inteiro. Você não é. Acho que a gente precisa abrir o diálogo para perguntas, para subjetividade. Eu não vou entrar aqui na construção do título dessa peça, porque a gente levaria mais 2 horas. Mas falando uma coisa breve que eu acho que pode ser dita, os filósofos alemães Deleuze e Guattari formulam uma ideia chamada Como Criar um Corpo Sem Órgãos, a partir de um texto de um dramaturgo, poeta, filósofo. O Artaud foi muitas coisas, a partir do Artaud. E o Artaud diz em algum momento, aqui diante de vocês, eu vou fazer o meu corpo explodir em milhares de pedaços. Isso numa peça radiofônica. Era uma peça para ser escutada. Quando eu ouvi aquilo, me pareceu de uma liberdade gigantesca. E aí o Deleuze e Guattari vão falar sobre um corpo sem órgãos, que não é nosso corpo físico sem órgãos, mas de uma política de dinâmica de afetos, de como um corpo só existe quando é afetado por outro. São os afetos que movem os corpos, os afetos aqui que moldam os corpos, e fala de uma potência de existência. Desloca a gente do físico e fala de uma potência de existir. Quando eu olhei para aquilo, eu perguntei, e se? E se fosse preto? Porque como é que eu vou falar, como é que eu falo de uma potência de existir? Como é que eu falo de me linkar aos afetos e me desvincular do físico quando eu sou puxado todos os dias para o meu corpo físico? Quando um irmão preto, uma irmã preta, uma pessoa preta é alvejada, eu sou alvejado junto. Como me desvincular do físico e pensar numa potência de existir quando eu sou tragado o tempo inteiro para a relação com a morte? É uma pergunta. É uma pergunta. Façamos as pazes com a morte. Façamos as pazes, não. Demos as mãos para a morte e respondamos junto com ela. Como é possível isso? Como é possível isso pensando que essa peça do Artaud era uma peça radiofônica? Então, não tinha a dimensão do físico, não tinha a dimensão do encontro. E a gente está aqui numa quarentena, e mesmo numa quarentena onde eu não tenho a dimensão do encontro, eu sou jogado para o meu corpo físico todo o tempo. Eu sou jogado para o meu corpo físico e instigado a pensar na morte até dentro da minha própria casa, porque uma bala atinge uma criança dentro da própria casa dela. Então, elaboremos perguntas. Quando aconteceu o caso do Carrefour, e isso é muito louco, porque é isso, estamos numa quarentena, estamos sem se ver, estamos dentro de casa, mas quando aconteceu o lance do Carrefour, eu automaticamente pensei nas minhas pessoas próximas pretas, o que elas estavam sentindo, o que você estava sentindo, o que Stella estava sentindo, o que a Marina, o Johnny, o Ailton estavam sentindo, porque eu sabia que isso em algum lugar nos colocava no mesmo lugar. Então é muito louco a potência que isso tem sobre os nossos corpos, saca? Enfim, como criar para si um corpo negro sem órgãos. Lucas, é muito, muito, muito importante te ouvir falar. Mesmo. O pessoal que está em casa
pesquisem o Lucas Moura, leiam o texto do Lucas Moura. Ele está publicado, Lu? O texto ainda não, vai ser publicado agora no começo do ano que vem. Ele vai ser publicado no começo do ano que vem. Mas pesquisem Lucas Moura, sigam o Lucas Moura nas redes sociais, tá lá, @LucasMouraDR, DR de dramaturgo, tá, gente? Não é de doutor, não de discussão de relacionamento. Principalmente não de discussão de relacionamento, mas sigam lá, @LucasMouraDR, porque é fundamental que a gente acompanhe o que essas pessoas pretas estão falando e estão trazendo no mundo, e tem muita coisa linda e importante sendo construída, sendo falada e sendo colocada no mundo, para ver se a gente consegue, de alguma forma, descobrir esse horizonte possível. E falando sobre esse horizonte possível, sigam também as redes sociais do Coletivo Bonde. A gente está começando a nossa residência hoje, a nossa primeira residência artística. O Coletivo Bonde é um coletivo de teatro preto que reflete, pesquisa a negritude nas artes, a nossa diáspora contemporânea, e a gente quer e acredita muito na troca, na potência da troca, na potência do olhar, na potência da gente trocar figurinhas e se reconhecer. Então, a gente nasceu lá em 2017 com a montagem do nosso infantil, Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, que é de dramaturgia da Maria Chu, a direção foi do Ícaro Rodrigues, direção musical do Cris Gouveia, e agora a gente está aqui no corre do nosso novo processo, da nossa nova montagem, que é o Como Criar para Ser um Corpo Negro Senhor, com a dramaturgia de Lucas Moura, direção de Roberto Estrela Dalva, direção musical de Dani Nega. E essa residência que começa hoje tem uma programação maravilhosa e totalmente gratuita. Aqui nas redes do Sesc Avenida Paulista, vai ter oficina com a Dani Nega, o Sample na Cena, no sábado. No domingo vai ter a oficina com a Roberto Estrela Dalva, o ator MC, a atriz MC, vai ter conversa sobre Fanon, sobre Grada Quilomba, conversa dando a letra com a Maria Chu, para falar do nosso infantil. Então acompanha as redes do Bonde, as redes aqui do Sesc Avenida Paulista, para a gente poder cada vez mais fomentar a arte preta. É importante que essa casa virtual, essa caixinha esteja cheia de pessoas ouvindo, de pessoas partilhando, de pessoas fomentando o que a gente tem para dizer, o que a gente tem para trocar. Então, tá todo mundo convidado para estar com a gente nessas semanas, vai até o dia 12 de dezembro. Comentem, compartilhem, divulguem, acompanhem a gente, segue todo mundo, que a gente está junto. E eu queria, Laiana, agradecer muito ao Sesc Avenida Paulista pela parceria, pela oportunidade da gente estar aqui trocando essa ideia. Queria agradecer a Corpo Rastreado por estar acompanhando a gente aí, por estar nessa ajuda da produção, agradecer Tidi Gugliano, que ajudou a gente nas edições de vídeo, todo mundo que de alguma forma, a Aline, a Gabi, a Gi, o David, todo mundo que de alguma forma caminha com a gente para construir tudo isso. E muito, muito obrigado, principalmente a todo mundo que está em casa, que ficou assistindo a gente nesse bate-papo, que comentou, que de alguma forma agregou e que está aí assistindo a gente. E agradecer também muito, muito, muito a intérprete e o intérprete que acompanharam essa nossa live, que estão aí fazendo esse trampo tão importante de acessibilidade. Muito obrigado por vocês mesmo. E acho que é isso. A gente vai se encaminhando para o fim da nossa live. A Laiana, do Sesc, vai finalizar aqui com a gente, dar uma palavrinha. Muito obrigado. Axé para todo mundo. É isso, gente. Acho que saímos todos muito inspirados, né? Depois dessa conversa tão bonita e necessária. Reforçando aqui só, então, que a gente está começando esse processo mesmo, né? E aí amanhã já é a oficina com a Dani Nega. Nós ainda temos vagas para participação do público, então a gente colocou aí no
no chat o caminho para vocês entrarem e se inscreverem nas oficinas. Amanhã é com a Dani Nega, no sábado com a Roberta Estreladal. E semana que vem ainda seguimos com bastante programação aí, tá super interessante. Queria agradecer em nome do SESC, Avenida Paulista, a presença de vocês, dos tradutores. Foi incrível, gente. Muito obrigada. Laiana, eu posso pedir para o Lucas encerrar com um trecho de um texto dele? Pode sim, Felipe. Perfeito. Por favor, e aí a gente encerra. Achei, gente. Vou ler um trechinho de Gangazumba. Cobra e Exu, na encruzilhada das matas de Odé. Me abre o caminho que vier, rege o meu tempo. Me abre o caminho que vier, rege o meu passo. Me abre o caminho que vier, não deixa rastro pro inimigo, mas deixa abertos os sentidos, que eu possa ver, possa tocar, possa sentir, possa falar, possa chegar nos meus ouvidos o sopro de Oiá, trazendo a força dos antigos. Exu é Mojubá. Deixem aberta essa porta que eu quero ver quando Dandara voltar. Eu quero ver quando o Zubim levantar. Mas enquanto ele não levanta, enquanto ela não volta, me deixem contar essas histórias, as minhas histórias, as suas histórias. Histórias para saciar a fome de uma memória desnutrida. Nossas histórias revividas e viradas do avesso, tirado direto das entranhas do tempo, sem fim, sem começo. História de um passado que não passa, que esbarra sempre no hoje tentando ele atravessar. Mas sempre, nós só iremos desenhar histórias, só sombras com a boca. Nada vai acontecer se a imaginação não trouxer o recheio. Não somos nós quem contamos as histórias. É o meio. A batida teimosa de alguma coisa bem aqui, nesse espaço entre nós. Laroie. Laroie. Axé, meu amigo. Tamo Axé, junto. meu amor, meu malungo. Meu malungo. Tamo junto. Axé. Axé.